Chegou a hora de falarmos sobre o Omnibus dos 7 Soldados da Vitória. Chega na área com mais uma resenha de Omnibus aqui pra você do canal BBHQs. Nosso assunto são os quadrinhos. Se inscreve aí no canal, bora! Bora falar sobre o assunto, o que você quer saber das minhas opiniões a respeito deste trabalho aqui lançado pela editora Panini e que levou tantas e tantas pessoas a grudarem no meu pé. Shailão, o que você pensa de 7 soldados? Shailão, o que você pensa de 7 soldados? Eu vou trazer pra você as minhas impressões agora, coisa fofa. Presta atenção. Omnibus 7 Soldados da Vitória, escrito pelo Grant Morrison. Não é a primeira vez que esse material é publicado aqui no Brasil, mas é sim a primeira vez que isso é publicado neste formato Omnibus, que ficou muito bonito. Nossa senhora, que Omnibus bonito! Olha, vou tirar aqui para você ver esta sobrecapa, né? Olha só, olha como ficou bonita. Tá? Aqui você tem os personagens principais, tem a Zatanna, tá aqui, ó, esse aqui, Cavaleiro Andante, Zatanna, tá? Clarion, o que mais aqui, ó? Tem o Guardião, né? Aqui o Senhor Milagre, a Belleteer, e temos aqui também o Frankenstein. Estes são os 7 soldados da Vitória. A lombada ficou bem bonita. E quando você pensa que não tem mais beleza para mostrar nesse trabalho aqui, olha só como ficou lindo, 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 lindo este Omnibus. Mais uma vez, né? Aqui você tem Belleteer, Frankenstein e o Senhor Milagre. Aqui nós temos o Guardião na lombada. E mais 3 aqui. Clarion, o Menino Bruxo, Zatanna e a nosso queridíssimo Cavaleiro Andante. É o seguinte, esse material aqui veio também com um fitilho. Isso aqui é uma coisa que não existe no Omnibus na gringa. Isso é coisa da Panini, tá? A Panini inventou essa história de colocar fitilhos em Omnibus, o que eu acho que faz muito sentido. São materiais mais volumosos, você demora mais para ler, né? Então faz sentido ter um fitilho. Acho bacana a proposta, tá? Esse trabalho aqui, ele conta com um pouco mais de 800 páginas. Nós temos aqui vários extras. Vou te mostrar, não são vários extras não, não são tantos extras assim não. São alguns extras em que nós vemos aqui algumas pin-ups, algumas capas bem bonitas, tá? Importante dizer que temos vários artistas aqui deste Omnibus. Ele não é um dos maiores Omnibus, tanto é que eu tô carregando ele aqui nas mãos assim, ó, com relativa tranquilidade, tá? A gente tem algumas imagens, tem aqui alguns esboços, ok? Dos personagens, alguns estudos feitos por grandes nomes. Por exemplo, quem vai compor esse estudo inicial aqui para a criação dos personagens é o J. Williams III, grande artista dos quadrinhos. Trabalhou, por exemplo, com Alan Moore, talvez o trabalho mais lembrado dele aqui no Brasil seja o trabalho que ele fez com Alan Moore em Prometeia, tá? Ele trabalhou com o próprio Grant Morrison também naquela série da Mulher Maravilha Terra 1. Então ele é um baita artista, desenha muito bem. O trabalho dele ficou muito conhecido também, me lembrei agora, daquela série do Sandman Prelúdio, tá? Então a arte dele fica reconhecida pela beleza de composições de página que o J. Williams III constrói, especialmente com histórias em que nós temos ali questões mágicas, questões mais do mundo dos sonhos. Ele tem um traço muito bonito, muito assim, muito vivo, né? Ele faz um traço com linhas mais finas, que os coloristas trabalham, deixam com uma coisa bem bonita, assim, uma variação de cores, fica bem legal, tá? Nós temos aqui alguns roteiros também do Grant Morrison, ideias que o Grant Morrison escreveu. Esse aqui é um grande projeto do Grant Morrison, que eu já vou te explicar todos os detalhes, tá? Eu tô te mostrando aqui os extras primeiro, para que quando partirmos para mostrar detalhes aqui do trabalho, você saber exatamente do que eu tô falando e a gente possa se focar no que realmente importa aqui pra gente, que é falar a respeito desse trabalho. Eu sei que você tá doida pra saber a minha opinião, mas eu vou mostrar um pouquinho mais aqui pra você da arte, tá? E eu preciso ler alguns nomes aqui pra você da arte. Eu não vou ler todos os nomes não, mas temos pessoas como Simone Bianchi, a grande artista, Pasquale Ferri, tem o Doug Monk, tá? Tem o Cameron Stewart, o próprio J. Williams III, quem mais tem aqui que a gente conhece? Yannick Paquette, tá? Grande artista também. Temos quem mais aqui? Temos o Dave McCaig, o Alex Sinclair, tá?
o Dave Stewart fazendo aqui também a parte das cores, temos aqui o Jay Williams III trabalhando nas cores, na capa, o Jay Williams III, alguém bastante importante desse trabalho. Temos outros artistas aqui também, tá? Olha, a arte de modo geral, inclusive nessa primeira parte aqui, que é uma arte que emula bem o estilão do Frank Whiteley, né? Que é um artista que fez vários trabalhos aí com o Alan Moore, pelo menos nessa primeira imagem, né? Depois a gente vai ver no desenvolvimento que não é tão o estilão do Frank Whiteley, mas arte muito boa. Olha só, a arte dessa série, são vários artistas, mas não teve uma série, assim, uma desses episódios aqui que eu li a série e eu falei, cara, isso aqui é feio, é mal desenhado. Não existiu esse momento, tá? A arte, de modo geral, ela sempre agrada, tá? Logicamente tem momentos um pouco que a arte fica um pouco mais rígida, como nas histórias aqui do Guardião, ok? Olha só, a história da Zatanna. A arte agrada bastante de modo geral, tá? Então são vários artistas aqui, mas que tem um padrão de qualidade de arte muito bacana. Logicamente vai ter aquele que você vai gostar mais, mas a arte de maneira nenhuma, em momento algum desse trabalho, senti qualquer comprometimento, tanto na composição de páginas, beleza, propriamente da arte, ou algum tipo de confusão que possa causar com alguma movimentação dos personagens. Não, nada disso, tá bom? Eu vou falar com você agora sobre a sequência, né, das histórias que nós temos aqui. Eu não vou ler tudo não, mas é importante para que você compreenda do que se trata os Sete Soldados, tá? Isso é importante, isso aqui não é só uma descrição aqui mais pormenorizada do material. Não, aqui eu tô trazendo para você realmente algumas informações que vão ajudar você a entender melhor. Porque esse trabalho aqui ele é peculiar e eu quero que você compreenda do que se trata para você decidir se você quer adquirir esse trabalho ou não. Lembrando que o link para você comprar este Omnibus aqui está aqui na descrição. Você pode comprar no site da Amazon, você também pode comprar no site da loja Mundos Infinitos, parceira nossa. Olha aqui a descrição, porque toda semana Mundos Infinitos tem alguma promoção rolando, tá? Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tem promoção de toda a loja do site da Mundos Infinitos, tá? Com exceção dos álbuns de figurinhas e itens relacionados à Copa do Mundo, você tem 15% de desconto e comprando pelo link aqui no BBHQ você tem condições especiais. Dá uma conferida aqui na descrição, tá bom? Se ainda tiver em tempo, aproveite esta promoção, mas pode ter certeza que toda semana tá rolando alguma promoção no site da loja Mundos Infinitos. É só você clicar no link da Mundos Infinitos aqui na descrição, você vai cair na página do BBHQ dentro do site da Mundos Infinitos e vai poder conferir qual é a promoção que tá rolando se você está assistindo esse vídeo em 2038, né, ok? Vamos lá, então, é o seguinte, nós temos aqui o sumário, ele não segue uma ordem lógica, assim, lógica que eu quero dizer assim, vou ler as histórias dos Sete Soldados da Vitória, cada um dos Sete Soldados tem a sua série específica, então eu vou começar a ler todas da Zatanna, então eu vou ler todos do Cavaleiro Andante, eu vou ler todos do Clarion, não funciona assim. Esse é um primeiro ponto que eu preciso te explicar. E aqui já vem um lance importante. Quando esse material foi publicado em revistas, tá? No formato de revistas, saiu aqui no Brasil, apesar do material vir bastante caprichado no que se refere a referências para ajudar o leitor, a leitura de quadrinhos, o que ocorre é que muita gente foi tentar ler nessa organização. E tentando ler nessa ordem, não vai rolar. Não vai rolar, a história vai ficar meio picotada, você não vai entender o sentido da sequência, ela tem uma ordem própria para ser lido. Então, primeiro ponto aqui, Charlão, eu já li o material lá naquelas revistas quando saíram anos atrás, então eu não compreendi o material. Sem dúvida, né, a sua leitura foi comprometida, você realmente não atingiu seu objetivo de compreender minimamente a história, porque, em primeiro lugar, você leu na ordem errada. Tem uma ordem específica para ler esse trabalho, e o Omnibus, neste caso, torna-se a publicação ideal para ler esse material, porque ele já faz esse trabalho para você. Então, só para você ter uma ideia, você tem aqui, ó, Sete Soldados 0, né, que é a parte 0, Estranhas Aventuras, Seven Soldiers 0, parte 0, Weird Adventures. Então você tem um pequeno prólogo aqui, que seria a história Sete Soldados da Vitória 0. Aí você tem Cavaleiro Andante 1, tá? Aí você tem Guardião 1, você tem Zatanna 1, Clarion Menino Bruxo 1, Cavaleiro Andante 2. Perceba que não entrou a do Senhor Milagre, tá? Cavaleiro Andante 2. O Guardião 2, Zatanna 2, Clarion Menino Bruxo 2, Cavaleiro Andante 3, Guardião 3, Clarion Menino Bruxo 3, Cavaleiro Andante 4. Perceba que nós não tivemos ainda aqui a inserção das histórias, né? Por exemplo, aqui do Senhor Milagre. A gente vai ver tendo essa introdução, né, dessas histórias mais lá na frente, quando a gente tem Senhor Milagre 1,
Zatanna 4, essa está na sequência da leitura aqui, tá? Que já está organizado o Omnibus, e Projétil, eu tô chamando aqui de Bulleteer, tá? Que é o título original, mas é Projétil 1, tá bom? E aí Frankenstein 1. Né? Depois a gente volta para Senhor Milagre 2, Projétil 2, Frankenstein 2, Senhor Milagre 3, Projétil 3, percebeu? Então é uma sequência de leitura que se você pega o encadernado e sai lendo numa ordem aleatória, você está perdendo a ordem do trabalho aqui que o Grant Morrison pensou para este projeto aqui, tá bom? O que são Sete Soldados? Que ideia é essa do Grant Morrison? Qual que é a complexidade? Por que tem tanta gente que diz que é impossível compreender esse material? Vamos lá. Para eu te explicar isso, eu preciso te falar um pouquinho aqui sobre algumas das ideias que permeiam todo o trabalho do Grant Morrison. Tem algumas ideias que você encontra referência disso em vários trabalhos. A primeira coisa que eu preciso te dizer aqui é o seguinte, presta atenção aqui que o Charlão vai falar, que é importante isso. Você que está lendo quadrinhos há algum tempo, que já leu alguns trabalhos do Grant Morrison, você já deve ter ouvido falar que o Grant Morrison é uma espécie de discípulo do Alan Moore, né? Do Mago de Northampton. Não, o Grant Morrison, ele é tipo um Alan Moore, assim, né? Eles são do mesmo patamar. Deixa eu te falar. Não tem nada a ver, tá? Quanto mais você lê o Grant Morrison e o Alan Moore, e eu tenho lido vários e vários trabalhos desses dois grandes autores ao longo dos anos, eu posso te garantir, através de vários trabalhos, e eu vou me deter um pouco nessa informação, porque ela é relevante para você entender os Sete Soldados. Esquece a história de que o Grant Morrison é um tipo de Alan Moore. Eles são bastante diferentes, os roteiros deles vão para direções bastante diferentes, e é verdade que o Grant Morrison pega coisas do Alan Moore e reconfigura, e faz de novo, faz até algumas pequenas brincadeiras com o Alan Moore, uma brincadeira para espetar o Alan Moore, na verdade, né, porque os dois são tretados. Mas a ideia é que o Grant Morrison é um Alan Moore genérico, é um Alan Moore de segunda categoria, ou mesmo de que eles têm roteiros muito parecidos. Besteira, isso é bobagem. Quando você lê o trabalho dos dois, de fato, o que eles têm em comum é que os dois se declaram magos. Só que mesmo na sua construção, na sua narrativa, onde eles vão apresentar esses fatores mágicos, nós vemos caminhos completamente diferentes. Para dar um exemplo aqui, tá? Para quem conhece, e repetindo, tá? Talvez você, poxa, você está falando isso por quê? Porque realmente é importante para que você entenda o conceito por trás de Sete Soldados. Sete Soldados é um quadrinho que você vai alcançar uma compreensão do material se você entender as ideias, né, os conceitos que o Grant Morrison traz para esse trabalho, tá bom? Então vem comigo aqui que você vai entender. O Alan Moore, ele se declara mágico, e um mago, né? E a gente vai ver a construção do pensamento mágico do Alan Moore, por exemplo, na sua obra Prometeia, onde ele faz um verdadeiro textão ali de catálogo de ideias de ensinamento, é quase que um livro didático a respeito da magia. Inclusive desenhado pelo J. Williams III, o mesmo artista que trabalhou muito aqui com o Grant Morrison. O trabalho do Grant Morrison, onde a gente vai ver mais aspectos de magia, magia do caos e tal, é provavelmente no trabalho Os Invisíveis. Quando a gente compara Os Invisíveis com o trabalho Prometeia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Se você já leu esse trabalho do Grant Morrison, já leu esse trabalho do Alan Moore, tá? Se não leu, eu tô te dizendo, porque eu tenho aqui, já li os dois trabalhos mais de uma vez, inclusive. Eles são completamente diferentes, eles vão para linhas completamente diferentes, tá? Se você pegar os grandes clássicos do Alan Moore, aqueles mais lembrados, você pega Watchmen, por exemplo, e pega, vamos supor, no caso do Grant Morrison, você pega a saga do Homem-Animal, por exemplo, pega o Homem-Animal, ou pega a saga do Monstro do Pântano, do Alan Moore, você pode achar algumas semelhanças. Sim, tem semelhanças, são personagens da DC, eles estão trabalhando, o Grant Morrison usa sim algumas ideias pinceladas do Alan Moore, mas dizer que os dois trabalhos estão indo na mesma direção é não compreender os dois trabalhos. Na realidade, o Alan Moore, ele é um tipo de escritor de quadrinhos muito mais arquitetural, por assim dizer, né? Ele é um engenheiro dos quadrinhos. Você vê todos os trabalhos do Alan Moore que ele tem um conceito bastante fechado, bastante organizado, bastante detalhado de tudo que ele quer no trabalho. Né? É daí, inclusive, que vem essa história, que é verdadeira, de que o Alan Moore, ele escreve roteiros muito extensos, né? Muito detalhados, porque ele começa a história em quadrinhos com uma condução que ele sabe exatamente onde ele quer chegar, ele sabe exatamente que mensagem ele quer passar. O caso mais emblemático disso é justamente o quadrinho mais conhecido do Alan Moore, que é o Watchmen. Quanto mais eu leio o Watchmen, eu estudo sobre o Watchmen, eu converso sobre o Watchmen, inclusive nesse momento estamos num grupo de debate a respeito do universo de Watchmen, você percebe que aquilo é absolutamente pensado em todos os seus mínimos detalhes. O Alan Moore vai fazendo construções narrativas que são brilhantes, que são incrivelmente bem elaboradas
e que conduzem para finais bem específicos, onde ele quer dizer exatamente o que ele quer dizer. Não é o caso do Grant Morrison, quando você pega os trabalhos dele, Patrulha do Destino, já citado aqui os Invisíveis, tá? E o próprio Sete Soldados da Vitória, você vê que o Grant Morrison, ele tem conceitos muito particulares para gerar experiências mais caóticas. O Grant Morrison, ele acredita muito na experiência do caos, como sendo a manifestação, inclusive, da maldade. Ele apresenta isso em vários trabalhos. Então o roteiro do Grant Morrison é muito mais maluco, às vezes mesmo. Ele realmente tem pirações no roteiro dele, ele joga por caminhos mais inesperados, ele quebra o sentido narrativo de uma forma muito mais anárquica, por assim dizer, no sentido de que ele não constrói um ritmo preciso e compassado como o Alan Moore faz. Então, só para salientar o seguinte, a semelhança entre os dois é que são dois grandes escritores de quadrinhos. Vou deixar bem claro que a minha preferência, o Alan Moore vem em primeiro lugar para mim, gosto mais do trabalho do Alan Moore, mas acho realmente bastante pedante por parte de algumas pessoas acharem que o Grant Morrison é simplesmente uma cópia, um xerox de má qualidade do Alan Moore. É bastante arrogante de algumas pessoas dizerem que o Grant Morrison não escreve grandes trabalhos e que ele é pretensioso. O que acontece é que o Grant Morrison não escreve para preguiçoso. Pô, já está me chamando de preguiçoso? Se a carapuça serviu, segura aí. Não há possibilidade de entender os trabalhos do Grant Morrison se houver preguicinha para ler o quadrinho dele. Charles, eu não gosto dessa proposta, eu quero ler quadrinhos com mais leveza, eu não quero ter que ficar pensando muito. Justo, é legítimo isso, tá? Existem grandes escritores que fazem isso. É o caso, por exemplo, dos já citados aqui, Geoff Johns, que fez, por exemplo, o Ônibus da Sociedade da Justiça, o Ônibus do Flash, materiais que tiveram resenha aqui no canal BBHQs, que é o canal que mais resenha Ônibus aqui pra você. E você pode acompanhar tudo isso, aqui na descrição tem uma playlist com todas as resenhas de Ônibus que eu fiz pra você, tô deixando aqui no card pra você assistir também. Tá? Então eu só acho super legítimo, eu também gosto de quadrinho, esse quadrinho que a gente devora com mais facilidade e nem precisa lembrar de todos os detalhes depois, que a gente só quer curtir ali o momento. Perfeito, nenhum problema com isso. Agora, se você tá afim de ler Grant Morrison, prepare-se, porque você vai ter que entender alguns conceitos específicos. Que conceitos são esses? Primeiro, para o Grant Morrison, o universo DC, ele se divide em várias terras, tem a questão da variação dimensional, a gente fala hoje sobre Omniverso DC, o Grant Morrison nunca perdeu de vista isso. É só você perceber, por exemplo, que quando ele faz a fase do Homem-Animal, tinha acabado de acontecer praticamente a Crise das Infinitas Terras e ele já estabelece ali uma possível... Ele já estabelece um multiverso de volta. Ele coloca o Ultraman, que era da Terra 3... Ele já brinca com a questão do multiverso, quebrando quarta parede, quarta parede no sentido de que coloca o próprio leitor de quadrinhos dentro do universo DC, portanto seria um omniverso. Ele nunca desconsiderou essa coisa do multiverso DC. Ele tem um conceito também que a história do que nós estamos lendo agora, do universo DC, ela é uma história contínua, ou seja, desde 1938, quando surge o Superman, aquele Superman é o Superman, é uma história que veio perpassando pelo período. Ele tem esse conceito, por exemplo, em relação ao Batman. Isso cria problemas cronológicos, a gente não vai entrar nesse ponto aqui agora. Mas ele entende, por exemplo, que o Batman que nós conhecemos hoje na cronologia é o mesmo Batman lá de 1939, né? E isso, inclusive, balizou toda a construção dele da fase do Batman, onde ele, para trazer novidades nas histórias do Batman, trazer conceitos novos, e ele elabora conceitos novos, vários, dentre os quais, por exemplo, ele cria a figura do Damian Wayne, que é o Robin, filho do Batman, e que permanece na cronologia, um personagem muito bacana. Ele vai criar também a ideia do Dick como Batman, né? E ele traz de volta a dupla dinâmica Batman e Robin, só que ali uma questão invertida, né? Tradicionalmente a dupla dinâmica tradicional ali, né, é o Batman mais mal-humorado e o Robin mais alegre. Ele inverte isso, o Damian é o mal-humorado, é o Robin, e o Batman é o alegre, que é o Dick Grayson. Ele também vai trazer para a fase do Batman, né, alguns conceitos, por exemplo, como o Clube dos Super-Heróis, que é um conceito que vem lá dos anos 50, de histórias do Batman dos anos 50, que, portanto, na cabeça do Grant Morrison faz parte da cronologia do Batman, a cronologia oficial, a cronologia presente hoje. Ele traz esses personagens de volta hoje e a partir disso ele vai construir um conceito que particularmente eu acho sensacional, que é o conceito de corporação Batman. Ele constrói essa ideia da corporação a partir do Clube de Heróis, ou seja, ele reatualiza um conceito lá da década de 50
Ele traz para o presente e ele atualiza isso com uma abordagem muito mais moderna da coisa, né? É também o Grant Morrison que vai trazer de volta um dos personagens mais malucos dos quadrinhos, que é o Batman de Zur-En-Arrh, que inclusive depois desse resgate do Grant Morrison apareceu em animações, vai voltar aí dentro da fase dos Chip Zdarsky do Batman. Ou seja, o Grant Morrison, ele gosta muito de atualizar conceitos clássicos, conceitos antigos lá dos anos 50. Muito bem, finalmente chegamos nos Sete Soldados da Vitória. Primeiro ponto para ler os Sete Soldados da Vitória: você tem que ler este trabalho como se você fosse absolutamente iniciante no universo de quadrinhos. Quando a gente está começando a ler quadrinhos, você vai, para pegar um exemplo, o Batman, tá? Você começa a ler o Batman e aí você descobre que tem alguns personagens que eles até aparecem nas séries, nos games e tal, mas talvez muito menos do que você reconheceria. Personagens como René Montoya, como Sargento Bullock, até a galeria de vilões do Batman, que nem sempre são tão bem desenvolvidos em outras mídias. Sei lá, tem os As, por exemplo, o Chapeleiro Louco, nem sempre aparecem nas animações, por aí e tal, você talvez não conheça. E aí quando você começa a ler o Batman, você percebe que aqueles personagens estão presentes, né? Você vai conhecer, por exemplo, o spoiler, a Cassandra Cain, a Stephanie Brown, são personagens que fazem parte do núcleo do Batman, mas que não são tão lembrados por quem não conhece quadrinhos. Quando a pessoa começa a ler quadrinhos, ela vai buscar informação, ela vai pegar o seu celular aí e fazer uma pesquisa. Quem é Stephanie Brown, né? Pô, aí vai descobrir que faz parte, já foi Robin, inclusive, e tal. Você vai descobrir essa personagem. Você tem que ler dessa mesma forma os Sete Soldados da Vitória. Se você ler os Sete Soldados da Vitória, fazendo pesquisa, o que você vai descobrir? Que o próprio conceito de Sete Soldados da Vitória é um conceito que surge na Era de Ouro. Os Sete Soldados da Vitória é um grupo que surgiu quase que na mesma época, quase que junto com a Sociedade da Justiça. Para você ter uma ideia, Sete Soldados da Vitória era um grupo do qual fez parte o Arqueiro Verde. Só para você ter uma ideia, tá? Então era um grupo de personagens, era uma equipe de heróis que combatia o crime, mas os Sete Soldados da Vitória tinham uma característica curiosa. Eles não atuavam juntos, trabalho em combinado, tipo o que acontece com a Sociedade da Justiça, a Liga da Justiça, os Vingadores, não. Eles trabalhavam de forma quase que isolada. Eles praticamente não tinham contato uns. Eles tinham contato, mas a maior parte das suas missões eles agiam de forma isolada, atacando pontos diversos para defender a Terra, ou enfim, defender aquilo que eles tinham que defender. Tá? Então esse é um conceito que o Grant Morrison vai trazer de volta aqui para essa série, e você vai ver que os encontros entre os personagens, eles acontecem de forma quase que por esbarrão, né? Quase que de forma despropositada. Eles sequer ganham consciência ao longo de boa parte da história de que fazem parte de um determinado grupo. Logo no início nós vamos ver alguns personagens aqui em que vamos ter referências de personagens da Era de Ouro. Todos esses personagens têm alguma questão que está sendo trabalhada de um ponto de vista cronológico. Então você vai ver os primeiros personagens. A minha dica é: leia com atenção cada balão, sabe? Você tem que ler com calma, e à medida que você vai lendo e vendo esses personagens, faz uma rápida pesquisa sobre esses personagens. Poxa, se fazer isso vai custar muito tempo lendo o quadrinho. Acontece que não. Acontece que não. À medida em que você vai avançando, eu entendo que pelos 2, 3 primeiros capítulos da história, você vai conhecer esses personagens nas suas origens, qual é a ideia por trás. Ali vale a pena você reler os primeiros capítulos, né? Você faz uma leitura, depois você volta lendo com as referências anotadas, você faz uma pesquisa ali rápida, e aí você vai reler, você vai compreender esse primeiro capítulo. Ou seja, você tem aqui personagens que o Grant Morrison está trabalhando cronologicamente, só que são personagens que normalmente não aparecem no universo DC. Eles fazem parte do universo DC, porém, eles são pouquíssimo utilizados no universo DC. E o que o Grant Morrison faz é justamente utilizar esses personagens. Então você tem que fazer aquela pesquisa, do mesmo jeito que quem está começando a ler Batman precisa descobrir quem é Stephanie Brown, vai lá e faz uma pesquisa, sacou? Esse é o conceito que eu estou tentando trazer aqui para você. Essa é uma concepção do Grant Morrison que você tem que ter isso em mente para avaliar o que ele está tentando produzir. E aqui tem um último conceito que eu quero trazer para você. O Grant Morrison, ele já trabalhou em vários projetos dele com a ideia de que existe um grande mal. Esse é um grande mal que está invadindo a Terra, está se infiltrando através, seja de uma espécie de ação sutil ou de uma invasão propriamente dito, mas tem uma maldade que quer governar o nosso mundo, e tem um grupo de pessoas que muitas vezes de forma
não reconhecida, de uma forma até secreta, sigilosa, vai combater esses inimigos. Se você lê Os Invisíveis, esse conceito está presente lá. A Patrulha do Destino tem isso também. A Patrulha do Destino do Grant Morrison, que vai ter resenha em breve aqui também, do Omnibus dessa fase do Grant Morrison. Eu sei disso porque já li lá atrás, quando saiu os encadernados lá a primeira vez. Ele tem o mesmo conceito, quer dizer, é um grupo que vai trabalhar nos bastidores, que vai atuar escondido ali da presença da grande mídia e tal. Então eles não são a Liga da Justiça, que todo mundo conhece, todo mundo sabe que é o Superman. Tem vários personagens aqui que, né, e o Grant Morrison ele faz questão de desenvolver isso em várias das suas séries. Por exemplo, na fase do Homem-Animal, tem um momento em que o Homem-Animal encontra com o Superman, mas você vê que o Homem-Animal, assim, ele é um personagem de quinta categoria mesmo. A Patrulha do Destino é a mesma coisa, tem uma história dentro da saga lá da Patrulha, em que a Liga da Justiça vai encontrar a Patrulha, mas eles, tipo assim, eles não se conhecem. A Patrulha seria o operariado, entendeu? É a ralé. Dentre os heróis, eles são os populares no sentido daqueles que são desconhecidos, não daqueles que são conhecidos. É uma pessoa comum, nesse sentido de popular que eu quero dizer. É este o conceito do Grant Morrison, sempre enfrentando uma diversidade, um inimigo em comum que está invadido. No caso dos Sete Soldados, o Grant Morrison vai trazer aqui o povo dos Shida. É um povo de uma escuridão muito profunda que quer realmente destruir o nosso tempo e eles são verdadeiramente malignos. E nós vamos acompanhar os Sete Soldados confrontando os Shidas de maneiras diferentes. Cavaleiro Andante, por exemplo, nós vamos acompanhar ele lutando contra os Shidas ali na época do Arthur. Né, do Rei Arthur, a Távola Redonda. Nós vamos ver Camelot, né, em guerra. Né? Nós vamos ver o Clarion aqui, que é um personagem criado pelo Jack Kirby. Se você leu aqueles 2 volumes do Demônio, né, do Jack Kirby, que vai falar ali do Etrigan, a gente vê que o Etrigan enfrenta lá o nosso queridíssimo Clarion aqui, o seu gato Cacegás, né? Então aqui a gente vai ter todo um desenvolvimento da narrativa. Quem é o Clarion, de onde ele veio, por que eles têm essa pele azulada, ele vai desenvolver esse conceito. Temos o Frankenstein, temos a figura do Senhor Milagre, que não é o Scott Free, tá? É o Shiloh Norman. Aí você fala assim, pô, mas o que é esse cara, Shiloh Norman? Que existia esse... Bom, quando você vai pesquisar, você descobre que sim, que tem mais de um do senhor. Isso é esquecido na maior parte da cronologia, isso não é utilizado, mas o Grant Morrison, ele resgata esse personagem. Então, para ficar bem claro aqui, o Grant Morrison, ele faz resgates e ele trabalha com essa concepção desses personagens confrontando, cada um na sua característica, e ele vai trabalhar esses personagens com dramas particulares, né, desenvolvendo a personalidade deles, as características deles, mas com dramas específicos. Isso também causa um pouco de dificuldade para quem não está acostumado com o estilo do Grant Morrison de fazer o quadrinho. Você precisa ler com atenção. Se você perder a atenção, você realmente não vai conseguir acompanhar a narrativa. A gente sabe que quando a gente lê quadrinhos, especialmente quadrinhos de super-heróis, às vezes você pulou 2 páginas ali que você leu, mas a sua mente não registrou, quer dizer, você não está lendo de verdade. Só que aí você olha aqui, você consegue de alguma maneira retomar a história ali dali pra frente, você consegue avançar. Com Grant Morrison isso não acontece. Se você perder 2 páginas ali, você não vai compreender. É preciso voltar, ler com calma, balão por balão e prestar atenção na arte. Porque o trabalho de roteiro e arte é muito combinado e às vezes tem uma coisa que é sugerida na fala e que vai aparecer na arte e que se você não prestar atenção, você vai perder essa característica. Então nós vamos ver os 7 soldados atuando contra os Shida, né, numa batalha praticamente secreta, cada um com os seus dramas, com as suas dificuldades. Vamos ver a Zatanna com um drama particular, em especial com relação ao pai dela. Não é nenhum spoiler, Zatara, o pai de Zatanna, é falecido e há referências da fase do momento em que ele morre, tá? E eu não vou te dizer como ele morre, porque é algo realmente impactante e muito bem trabalhado por quem, adivinha? Alan Moore na saga do Monstro do Pântano. Já eu não li a saga do Monstro do Pântano, eu não li o Demônio de Jack Kirby. Claramente há influências fortes aqui também do Quarto Mundo, a série do Jack Kirby, a grande concepção que o Grant Morrison tem que o Jack Kirby teve para o universo DC, o Grant Morrison também bebe dessa fonte. Shalom, não ter lido essas coisas vai atrapalhar a leitura dos 7 soldados? A resposta é depende. Que nível de atenção você está disposto a gerar para essa leitura? Se você fizer essa leitura tentando fazer aquela leitura mais apressada para esgotar logo o material, você vai gastar tempo, você vai se irritar provavelmente e vai achar que a história não é boa.
Tá? Agora, se você ler com atenção, entendendo esses conceitos que eu trouxe aqui nesse vídeo, com a intenção de te ajudar a ir com uma mentalidade correta em relação à leitura, e aí você vai fazendo essa pesquisa, é um material para você ir fazendo, né, anotações e tal. Se você tem essa disposição, você vai aproveitar a história. Mas aí vem a pergunta final. O que eu achei de Sete Soldados da Vitória? Muito bem, o Grant Morrison, ele traz muitas referências. E essas enormes referências tornam o quadrinho um pouco, talvez, indigesto para algumas pessoas. Às vezes a gente queria que o Grant Morrison simplesmente colocasse o Batman, o Superman, a Liga da Justiça para facilitar a nossa vida. Ele não facilita, ele cria dificuldades, não por conduzir uma narrativa impossível de ser compreendida, ou porque a narrativa pira para todo lado e você não entende o que ele está fazendo. Não, todas as histórias são compreensíveis. Porém, as referências que ele traz e certas sutilezas no roteiro que você precisa pegar fazendo a pesquisa que eu estou te avisando e lendo com bastante atenção, faz com que o quadrinho ganhe a sua característica peculiar. E o que eu achei no final das contas dessa ideia do Grant Morrison? Olha, eu sinceramente considero que não é o melhor e mais genial do trabalho do Grant Morrison. Tá? Eu considero, por exemplo, a Patrulha do Destino, o Homem Animal, são trabalhos melhores do que os Sete Soldados, mas os conceitos que o Alan Moore traz nesse trabalho eu acho interessantíssimos. E lá no final, na última história, a última história deste ônibus é os Sete Soldados número 0, número 1, eu acho, né? Que ele termina o ônibus com o número 1 de Sete Soldados. Sete Soldados 1, o casaco do Sovina, exatamente. E aqui ele vai amarrar uma série de pontas que foram deixadas ao longo da história. Tem vários pequenos detalhes sugestivos, quase que simbólicos em vários momentos, que se você não leu com atenção lá as histórias anteriores, você não consegue captar o que ele está dizendo nessa última história. Agora, eu consegui captar. Quero acreditar que boa parte daquilo que ele quis dizer. Claramente o material é um material para ser relido, até porque tem outras coisas ali para serem descobertas. Mesmo com a leitura atenta que eu fiz, considero que uma releitura seria muito bom. Agora eu consegui capturar algumas ideias. E foi bacana? Eu vou te dizer que teve alguns momentos nesse material, especialmente nesse final, que explodiu a cabeça. Quando eu entendi um certo elemento do quadrinho, logicamente eu não vou te dizer o que é, mas como eu vi que ele tinha construído isso ao longo de toda a história, e ele amarra no final dando uma explicação que ao mesmo tempo é muito lógica, mas sinceramente não tinha passado em momento algum pela minha cabeça, tá? Dentre vários conceitos que ele vai finalizando no último volume, realmente essa última ideia aí que ele passa, nossa, cara, eu falei, cara, que sensacional. Quando eu terminei, eu parei, fechei o ônibus, eu levei um tempo para terminar a história. Porque eu realmente pirei no conceito que ele traz ali, que ele vai explicar na última página. Charles, então eu vou ler direto para a última história. Não vai adiantar, não vai resolver, porque você não construiu os elementos narrativos desse trabalho, tá? Grant Morrison, como eu disse, não é para quem tem preguicinha. É um material que você precisa ler com mais atenção, que você está acostumado a ler os quadrinhos de super-heróis tradicionalmente. Não acho o melhor trabalho do Grant Morrison, mas sem dúvida tem coisas interessantíssimas nesse material que, sem dúvida, inclusive, estão sendo utilizadas, estão sendo exploradas de maneiras mais leves, mais diluídas por outros autores de quadrinhos. Os conceitos do Grant Morrison são indigestos muitas vezes, porque eles realmente exigem mais do leitor, mas o seu fechamento, para mim, foi condizente com a proposta do Grant Morrison. Não considero o trabalho mais brilhante dele, mas considero um trabalho competente dentro daquilo que ele se propõe. Né? O Grant Morrison tem esse conceito particular, específico dele, e ele consegue dar um fechamento que eu achei bastante interessante. Tanto que alguns personagens que foram estabelecidos nos Sete Soldados depois foram utilizados com mais presença nas histórias. É o caso, por exemplo, do Frankenstein, que depois teve várias histórias, teve uma fase bastante interessante na fase dos 952, tá? Então, assim, eu desgostei, eu gostei da leitura, eu gostei. É o meu ônibus favorito? Não, não é o ônibus favorito. E eu recomendo para todo mundo, em especial para quem já conhece mais da cronologia DC e que está disponível a fazer toda essa pesquisa e essa leitura um pouco mais lenta. É recomendável para quem está iniciando a leitura de quadrinhos? Sinceramente, não.
Por que que não? Porque o fato do Grant Morrison usar personagens que são muitas vezes esquecidos, né? Eu não me lembro, jamais imaginei que o Clarion seria protagonista de uma série, né? O Grant Morrison, ele não tem nenhum tipo de receio de testar a nossa paciência. Essa que é a verdade. Ele coloca personagens que são personagens de segundo, terceiro escalão. Ele deixa, assim, algumas pontas soltas, aparentemente para gerar algum tipo de reflexão devido à forma como ele constrói do começo até o final da história. Quando termina a história, você percebe que tem alguns elementos que é para você refletir. E ele testa a nossa paciência à medida em que ele fecha a trama, o grande arco que ele está construindo, às vezes de uma forma um tanto quanto simples, que faz sentido, mas que não se fecha de uma forma como a gente está acostumado com os outros quadrinhos de super-heróis. A gente vai lendo essa história e a gente fica um pouco impaciente, na verdade, porque a gente quer que ele conclua. Isso é uma crítica que a gente pode fazer ao Grant Morrison. Será que ele poderia fazer quadrinhos mais palatáveis? Né? Como ele fez, por exemplo, no caso do Homem-Animal, né? Não existe esta necessidade de construir um projeto que seja tão complexo que teste a nossa paciência. A gente lê 4, 5 edições do mesmo personagem, a história não dá amarração. Só vai dar amarração numa história isolada lá no final. É um projeto dele, é uma ideia dele, e essa ideia dele não é a primeira a ser assim. O grande Jack Kirby foi acusado várias e várias vezes justamente de construir histórias onde ele dependia de uma paciência dos leitores e editores para entender o conceito que ele estava desenvolvendo. Se você lê o Omnibus dos Eternos, por exemplo, o próprio Quarto Mundo, você percebe isso claramente. Ele tinha ideias que ele estava tentando construir, mas que levaria muito tempo para ele realmente desenvolver cada detalhe daquilo. Aquilo, infelizmente, né, consumia com a paciência dos leitores, consumia com a paciência dos editores. Certamente esse programa aqui consumiu com a paciência de algumas pessoas, mas era importante trazer todos esses contextos, porque o Omnibus ele é muito chamativo e muitas pessoas me perguntam se vale a pena você ter na sua coleção. Acho que vale a pena se você for essa pessoa que está querendo realmente fazer uma leitura mais concentrada em entender os conceitos, e se você é alguém que já leu outros quadrinhos, se você está em busca ali do seu primeiro, segundo, terceiro, até o seu quinto Omnibus, eu não recomendaria Sete Soldados da Vitória, porque é um material que tem uma pegada, uma abordagem diferenciada. Eu recomendaria que você comprasse aqueles Omnibus mais tradicionais mesmo, do Homem-Aranha, do Flash, Sociedade da Justiça, são boas pedidas, até pra gente ganhar mesmo características assim, mais se naturalizar mais com esse tipo de publicação com mais páginas, curtir esse lance de ler fases completas e tal, porque o Omnibus Sete Soldados ele vai exigir essa paciência de você, e aí eu não gostaria que você fosse para esse material com a ideia de que vai ser um quadrinho convencional que você vai se frustrar, com certeza, tá? Então assim, é um material compreensível, tem ideias muito legais, mas não é nenhum absurdo quem vai ler esse trabalho e fica completamente perdido. Não é nenhum absurdo. Eu mesmo, na primeira tentativa que fiz de ler Sete Soldados, anos atrás, não rolou, não estava compreendendo nada. É porque você tem que parar e realmente, sem nenhuma preguicinha, fazer pesquisa lá, pesquisa. Depois que você pesquisou um pouco, você vai ver que a história vai se desenrolando com muita naturalidade, porque agora você está entendendo o conceito do Grant Morrison. Eu tentei trazer para você aqui o máximo que eu podia, justamente desses conceitos, para que você possa abordar o material de uma forma mais clara e saber exatamente se esse material vale a pena para tua coleção, se você está a fim de investir o seu dinheiro no Omnibus ou não, tá? E no caso positivo, lembre-se que aqui na descrição existe o link para que você possa adquirir esse trabalho. Inclusive, você pode adquirir pela loja Mundos Infinitos, com a promoção que estiver rolando nesse momento, é só clicar no link da Mundos Infinitos aqui, você vai lá para a página do canal BBHQs dentro do site da Mundos Infinitos e vai aproveitar a oportunidade de adquirir esse material e outros que são vendidos por lá. Fechou? Ufa, é isso, a gente se vê em breve mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau.